Uma atualização aqui de informação, Samuel Venâncio, junto também com o portal Deus Me Dibre aí, né, que veio de um outro volante de negociação com o Cruzeiro, que é o Richard Coelho, de 29 anos, ex-Ceará. O Ceará contratou ele ano passado, contrata até 2024. E quando o Ceará contrata ele, dá oportunidade para jogar, a torcida mirou nele ali, ele não agradou o torcedor do Ceará, até troquei ideia com um camarada que grava vlog lá também, tá falando que ele falou, cara, isso aí não dá não, é muito ruim, fraco demais. Mas é tipo igual nós aí, quando vê o torcedor, quando ele toma ranço do jogador, não adianta, o cara vai já dar aquele comentário cru, ele não consegue nem falar o detalhe, ele é ruim no passe. Nem se o cara cantar aquela música que tá invisível, o cara tá não consegue nem olhar se o cara, ele tem o ponto disso, aqui a gente não consegue observar, né? A grande questão é, 44 jogos na temporada passada, não marcou nenhum gol, não vi se teve alguma assistência, eu não consegui ver essa análise, acredito eu também que não, mas foi um jogador que bem questionável na equipe do Ceará, ano passado, e olha que o Ceará jogou Libertadores, né? O Ceará jogou, foi Sul-Americana? Sul-Americana, é Campeonato Brasileiro, Campeonato do Copa do Nordeste. Então, assim, teve várias oportunidades ali de mostrar um futebol a nível de um elenco que é ok, que era o Ceará, né? E tudo mais, mas estava disputando grandes campeonatos aí. E aí o Samuel Venâncio trouxe agora, 40 minutos atrás aqui, que amanhã ele vai à toca para exames de assinatura de contrato e vem por empréstimo até o fim da temporada. Mais um jogador dentro daquele perfil. Por quê? No final do ano passado, ele já teve um desentendimento com a diretoria do Ceará e ambos não queriam. O Ceará não queria continuar com ele para a temporada e ele tinha contrato até 2024 e ele também já não quis firmar. Tanto é que ele nem se apresentou, né? Foi 16 de dezembro, se eu não me engano, ele nem se apresentou para ir treinar ali na equipe do Ceará. Então, já não era mais jogador ali. Então, ele vem, querendo ou não, ainda tem um contrato, ficou afastado, o Cruzeiro foi lá, pegou agora por empréstimo. Não sabemos a questão de salário, né? Se ficou dividido, isso aí não é falado, a gente não sabe também não. Mas é um jogador que, quando tá com o nome Richard Coelho, já vão as críticas, bag. É composição de elenco. Mas é um jogador de composição, mas é mais um volante. Não, só pra deixar claro, assim, que igual, por exemplo, o Wesley, pra mim, eu disse na época, não, sobe o nível, Gilberto sobe, o Richard mantém a coisa como tá. Mas, Valor, é mais um que você vai colocar dentro do elenco. E aí, hoje, quais são? Vamos pegar aqui, gente, só pra relembrar. O Cruzeiro tem Ramiro, o Cruzeiro tem Felipe Machado. Ian Lucas, Neto Moura. Neto Moura. E o Alisson. 5 volantes. O Cruzeiro joga no esquema que eles usam mais 2. O Cruzeiro não chega a usar terceiro volante. Tem um Japa que joga de ala, já foi relacionado, tá no profissional, mas ainda não foi utilizado. A não ser que o Alisson venha a ser usado realmente como ala. Tem o Fernando Henrique ainda, né? Tem o Fernando Henrique machucou. Que o Fernando Henrique tá fora de combate. Talvez pode ser nessa daí, né? Traz esse jogador agora, porque dentro de um escopo pra temporada, considerava o Fernando Henrique. Só assim, tipo, o Fernando Henrique já é um jogador que jovem... Não, eu digo é um jogador a mais dentro dessa posição. Isso, né? Tá. Estamos falando de peças... Por peça, na posição. O Fernando Henrique tá muito mais. A gente tem muito mais ser analisado entre os dois jogadores. Sim, o Richard é um jogador com um histórico recente complicado até. Ele jogou no Fluminense, aquele jogou no Fluminense. O Corinthians também. Tem o Jussa e o Japa. É verdade. Tem o Jussa, o Japa também que vem recebendo a oportunidade. O Jussa foi utilizado. São muitos já deu 18 volantes. Já pode abrir vai que chama uma concessionária. Concessionária não, caralho. É que chama a fábrica, né, de automóveis. E sabe quem vai ser o dono da fábrica de automóveis? Não. Se for assim, Celso Ruth, mano. Porque gostava do volante, né? Engraçado, né? O Jussa chegou na semana que o Cruzeiro perdeu do Pouso Alegre. E o Richard chega depois do Cruzeiro Democrata. O momento perfeito para esses dois jogadores. Ainda tem isso. Tem o time, sim, viu, esse detalhe. Porque aí, cara, filho, esse time o Igor Formiga, se trouxesse agora, ia ser a mesma crítica, Nossa não foi? Senhora. Mas trouxeram o Igor Formiga no momento que não tinha esse... Era no início. Agora, pós-Cruzeiro e Pouso Alegre, Matheus Jussa, pós-Cruzeiro Democrata. Mas o Valor, você já pesquisou alguma coisa sobre o jogador? É isso que você falou? Não, para complementar o elenco. Exatamente. A expectativa que eu tenho pode... No final do ano a gente pode chegar aqui e falar, Richard, dos melhores, eu vou falar, e eu falei lá atrás que a minha expectativa, mas a expectativa... Eu vi uma matéria... A expectativa que eu tenho a respeito dele, composição de elenco. Aí você passa o histórico dele, que ele jogou no Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense, você fala assim, não,
Deve ser pouca boa assim. Não, mas a gente rodou e não deu certo nenhum. Desanima, rodou e não deu certo e já tá com 29 anos, velho. O cara que não tem um destaque positivo com 29 anos, você pode saber que ele é jogador regular. Eu tô falando a minha expectativa. Todo jogador esse ano, Rafael Bilu, a gente sabe, aposta e tal. Wesley, na minha opinião, sobe o nível. Gilberto, Nicão, sobe, cara. Com relação ao que tinha, sobe. Você pode questionar o quanto sobe. Richard, composição. Neres a gente não tinha visto ainda, né? Então era uma incógnita. Vimos muito pouco Igor dele Formiga. ainda, né? Igor Formiga, do que apresentou na Série B, entendi que era uma aposta também de um jogador jovem com potencial. Inclusive, estou querendo ver mais esse jogador até, inclusive, para... Teve contusão feia, né? Aí... Não foi? Foi feio, feio foi o Gasolina. Foi o Gasolina. É um jogador que eu gostaria de ver mais ainda. Mas enfim. Pois é, mas eu vi notícias, gente, aqui desse jogador e do Richard. Daí a gente não sabe se é matéria comprada ou não, né? Mas que teve várias propostas do exterior lá em janeiro agora, né? Quando ele estava nessa saída do Ceará e acabou não indo. O Ceará não acabou liberando o jogador justamente por ter esse conflito interno entre os dois lá. E agora o Ceará vai liberar ele pro Cruzeiro aí. E outro jogador que chegando agora aí também, né? Que em breve é o Marlon, né? O lateral aí. Aí já é aquela questão, porque você tem um Kaique, que pra mim é um jogador muito bom, muito qualidade. Eu vi nesse jogo aí do Democrata. O time tava mal, mas o positivo, sabe? O Kaique eu acho que passou de ano no jogo. Que eu consigo encontrar, assim... Que o time foi reprovado, mas ele passou de ano no jogo. Eu consigo ver que ele jogou bem, cara. Ele direto, ele chega... É aquele negócio, quando a gente vê assim, jogador tem poucas assistências, né? Mas é muito difícil futebol, cara. Quem joga futebol sabe o que é. Tipo, quanto é difícil você cruzar e o cara fazer um gol, seja na cabeçada ou no chute. Isso é muito difícil acontecer. Por isso os números são bem baixos de muitos jogadores que jogam nessa posição. Mas a grande questão é que o Kaique, ele vai certinho, cara. Ele dá um cruzamento certo. Ele não é um cara que joga, Deus dará a bola pra área, não. Ele é consciente nos cruzamentos da jogada, cara. Apesar de jovem, ele me parece o cara que vai dominar a posição que joga. Vai. O que é isso? Não tem perrengues grandes do ataque adversário pelo lado dele. Quando precisa de apoiar o ataque, ele pode não fazer gols, dar assistências a rodo, como você disse, até porque às vezes o cara acerta o cruzamento, mas ele é o cara que vai ser... Dificilmente ele vai fazer um jogo nota 4, 5. Ele tem um potencial. O potencial que ele tem, eu tenho essa expectativa, tá? Então... O feijão é o mínimo, né? Vai muito bem. Aí você tem muito bom. O banco dele, Cipriano, que eu já percebi que começou a ser descartado. Você percebeu isso, Big? A situação do Cipriano hoje é de um cara que não é relacionado para os últimos 2 jogos. Que possivelmente pode, quem sabe, até não vem aí uma saída dele. Eu penso hoje que se viesse... Se eu fosse para colocar fichas na mesa, eu não apostaria na manutenção do Cipriano. Porque o Jussa veio, consegue fazer a lateral esquerda, improvisa lá, não é, mas consegue. Eu nem sei se... Mas ele chegou até a jogar, nesse jogo agora que ele jogou, ele entrou e tava jogando na lateral esquerda lá, ele tava jogando como zagueiro, né? Esquerdo, zagueiro esquerdo, mas tava, né, nessa posição ali, naquela linha lateral esquerda. E aí o Cruzeiro agora vem com o Marlon, né? Que é essa opção para ser ele mais um. Bom, o recorte hoje, na minha cabeça, Kaique titular, Marlon para brigar ali, para ser... E é isso, são os 2 jogadores hoje da posição, com todo respeito ao Cipriano. Direita. Você tem hoje. Não, direita hoje. Você tem hoje. Quem que jogou foi o... Tem uma indefinição. William. Pra o Alisson estava sendo usado, usando não foi como usado. ala. Aí depende muito do esquema, né? Porque é aquele negócio, se você usa o William, usando o William como um zagueiro direito, você ainda consegue usar ele ofensivamente desde que um volante consiga recompor ele no ataque. Quando ele subir... Um fica lá atrás, vai ter que recompor isso. Agora, quando você usa um Alisson, eu não consigo ver o Alisson sendo esse zagueiro. Ele vai ser um complemento muito mais ofensivo e fechando mais no meio do que ser esse zagueiro como o William venha fazer. Eu vi que o Cruzeiro nesse jogo aí contra o Democrata usa muito as pontas, né? Usava muito, não tem qualidade pelo meio. O Cruzeiro não consegue encontrar mais qualidade nele, quebra das linhas, o zagueiro que a gente via dando passe, do volante dando passe, Ian Lucas e o Neto Moura não estão conseguindo fazer isso, e os zagueiros que a gente tem hoje não estão conseguindo quebrar essas linhas ali pelo meio. E aí usa as pontas. E quando essas pontas acabam subindo, deixa a zaga exposta demais. E o Ian Lucas e Neto Moura não estão conseguindo cobrir a zaga, não sendo cão de guarda. Os dois não são cão de guarda. Talvez o Alisson, sendo ali nesse meio, eu acho que ele consegue
proteger um pouco mais da zaga do que a gente já viu o Alisson jogando. Só que ele rendeu bem, física, mas ele rendeu bem na ponte. Mas no Cruzeiro ele jogou bem de ala. Então, às vezes, aí tem aquela questão que o treinador fica entre onde ele gostaria de usar o atleta e as necessidades, né? Essa questão já do Gasolina, mesmo que o Gasolina não viesse jogando bem, até acho que quando machucou contra o Atlético não estava mal naquele começo de clássico, não. Mas aí já é um jogo... O Cruzeiro ainda tem isso, né? Além de toda a dificuldade, aí não tô apoiando nisso, tá? Só estamos trazendo aqui. Por exemplo, perdeu um volante, o goleiro, até o Anderson, ficou fora de combate durante um bom tempo, problema na costela. Perdeu um volante e também já perdeu um lateral direito para a temporada, né? Então, dentro daquela dificuldade, você ainda vai ter que buscar reposições para essas peças que já estavam certas ali para esse começo de temporada, né? Douglas Silva falando, lateral, zagueiro, não viaja, Virgão, cada um no seu quadrado. Em algum momento eu falei algo fora disso. Então, galera, eu acho que a gente fala o povo entende o B, eu não sei não, viu, Douglas Silva? Acho que você entendeu errado o que eu falei, mano, mas eu sou dessa também, eu só tô falando, acho que foi do Matheus Jussa, né, que eu falei que é o mais um na esquerda, né, só que eu só falei que ele joga improvisado lá, é isso que eu falei, aí é um meio jogador a mais ali, mas o Jussa, pra ele, é primeiro volante, né, a ideia é ser ele ser primeiro volante, do que ele jogou lá também no Fortaleza, né? Fortaleza? Tô viajando. Fortaleza. É isso mesmo, então é isso. Ô, Big, em relação aos zagueiros lá do Cruzeiro, o Cruzeiro tá perdendo. Eu não tô lembrando dos últimos 3 jogos do Cruzeiro lá, quem tava no banco. É a questão do Everton, o zagueiro. Ele machucou, lesão, por isso, né? Lesão. Teve lesão no sub-20. Ele fraturou o tornozelo. Mas hoje o banco do Cruzeiro a gente teve o Pedrão, né? Foi isso? Pedrão que foi... Você vê que já tá... O Pedrão a zaga tem potencial demais, cara. Cara, se você joga com o William, que não é zagueiro, como zagueiro, ou seja, você já não tá jogando com a linha com 3 zagueiros ali. O Reinaldo era o zagueiro e o Lucas Oliveira é o zagueiro. Tirando isso, já vai direto pra base, cara. Você já notou isso? O Cruzeiro não tem um elenco bacana na zaga. A zaga do Cruzeiro hoje é um grande problema. O que mais me preocupa hoje pra sequência da temporada é a zaga do Cruzeiro. Porque se o Lucas Oliveira é expulso, o que você vai colocar ali, velho? O Neres machucou, né? Aí, pois é, mas é um machuca. Eu acho que tá muito limitado a zaga, velho. O jogo que o Cruzeiro conseguiu colocar, repetiu as escalações, 3 zagueiros. Foi as 2 vitórias. Na verdade, o Lucas Oliveira não precisa de ser expulso. Ele não jogou nenhum jogo. Não jogou nenhum jogo esse ano. Ele não precisa. Tá devendo muito. Tá devendo muito. Tá com dificuldades. Tá devendo muito. Mas ele jogou pela direita, não foi? Quando ele chegou a jogar. Ele jogou pela direita. O Reinaldo ficou centralizado e o Neres jogou pela esquerda, não foi isso? Ou foi o contrário? Qual jogo? Porque já aconteceu toda a situação. O Neres jogou aquela pela esquerda. Jogou a linha com 3 zagueiros de ofício mesmo. Ele jogou contra o Vila Nova, ele jogou do lado direito e o Neres do lado esquerdo. Depois contra o Caldense inverteu. Porque o Neres, na sua característica, assim, quando a gente abre o mapa de calor da temporada, ele joga muito pela direita. O Neres teve muita dificuldade contra o Vila Nova, o Cruzeiro venceu. O Paulo... Pra mim, ele jogou pela esquerda, não foi? Isso, o Paulo inteligentemente, pra mim, sacou isso aí. E aí, já no jogo seguinte, ele vem pro lado direito e a coisa dá uma melhorada. Exatamente, porque a característica dele, o torcedor, é simples. Abre um SofaScore, por exemplo, aí pega o mapa de calor da temporada, você vai conseguir ver onde que o jogador mais joga. E ele não é pela esquerda, é pela direita. E desde o início do podcast, quando a gente tava brincando, você lembra do Cruzeiro A, B e C, a gente sempre colocou o Neres lá, jogando no lado direito com... Como é que chama o zagueiro que foi embora do Atlético Paranaense? O Zé Ivaldo. Que ele era a mesma característica. Ele foi o primeiro jogador contratado da diretoria para essa temporada, foi o Neres. Quando eles trouxeram o Neres, o Zé Ivaldo acho que ainda estava aqui, estava naquela discussão. E eu lembro que eu falei, cara, quando eu pesquisei, eu li lá, eu falei, cara, é a mesma característica do, assim, a ideia de jogo, onde joga, posicionamento e o que o Zé Ivaldo fez na temporada. Quando eu vi o Cruzeiro começar a montar o elenco, eu falei, cara, o Cruzeiro tá querendo continuar a mesma pegada, a mesma toada aqui, entendeu? Só que eu vejo hoje que me entristece, que eu vejo que tá essa mudança toda, porque foi uma mudança muito brusca, cara. Eu acho que poderia ter continuado até, sabe, o Campeonato Mineiro um pouquinho aqui assim, ó. Porque eu acho que ainda que tinha qualidade alguns ali, cara. Eu acho que não podia ser descartado tanta coisa assim, não. Não sei. E o Zé Ivaldo... Eu queria um exemplo, um Luvanor, cara. E o Zé Ivaldo... Pra mim que podia ter continuado. Se eu pudesse cara, escolher encontrar jogador que se identifica com a torcida e tem uma entrega, entende o tamanho do clube. Isso é difícil demais, cara, na história de futebol. Você encontrar jogador dessa forma. E o Luva não foi da boca pra fora, não. Ele era um cara comprometido mesmo. E fazia gol, velho. Tá lá no Ceará fazendo os golzinhos, velho.
Entendeu? Agora, vocês não queriam ter um jogador desse aqui complementando? Eu preferia 1000 vezes estar vendo o Luvanor do que estava jogando, que estar vendo o Wesley jogando dessa forma e ter gastado 15 milhões. Eu preferia gastar 15 milhões no zagueiro, firme lá atrás, lá e continuar com o Luvanor. É o que eu penso. Só que o que eles pensaram? Vamos trazer o Wesley, que é um jogador de 23 anos, novo, né? Aí teve toda essa ideia, que é o que foi falado desde o início aí a respeito das contratações. Me desculpe se eu falo merda, tá, gente? Porque vai ficando aqui, eu tô com fome, doido pra começar a falar. E o Zé Ivaldo fez